Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu venho trazendo uma tag original pela primeira vez aqui no canal, pelo menos eu acredito que seja original, né? Eu sei que existem algumas tags aí da dona Taylor Swift, da famosinha dona da música, né? Dona da indústria da música, como os fãs dela costumam falar, mas eu pelo menos não encontrei nada. Se vocês por acaso encontraram alguma coisa semelhante a essa ideia, a The Eras Tour Book Tag, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e obviamente querer dar os créditos para esse conteúdo, né? Enfim, mas antes de eu partir para essa tag original e explicar um pouquinho mais como ela surgiu, de onde veio a ideia, que não é tão difícil assim de imaginar de onde veio essa ideia e tudo que compõe essa tag, e obviamente os itens e indicações de livros para vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas, às 19 horas aqui no canal. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa The Eras Tour Book Tag, primeira book tag original do canal, e eu espero que vocês gostem. Como eu falei, galera, no iniciozinho do vídeo, eu não encontrei nada muito parecido com isso. Sei que existem algumas tags temáticas da Taylor Swift, de alguns vídeos até bem antigos, de alguns youtubers que eu sei que são fãs da Taylor Swift, mas assim, recente, com essa temática da The Eras Tour Book Tag, passando por cada era da Taylor Swift, não encontrei nada. E assim, eu já falo pra vocês logo, eu não sou um dos grandes fãs da Taylor, né? Eu não posso dizer que eu tenho uma carteirinha de Swift aqui, e para isso, né, obviamente eu fiz o meu processo de pesquisa para entender um pouquinho o conceito de cada álbum da Taylor Swift que vai compor os itens dessa tag, mas eu também pedi a ajuda a um amigo meu, que esse sim é um Swift de carteirinha, o Igor, que já apareceu aqui no canal no finzinho do ano passado, mas ele que me ajudou nesse processo de entender um pouquinho cada álbum, além da pesquisa que eu fiz, para que eu pudesse entender esse processo e eu pudesse montar os itens a partir de cada álbum dela. No processo de montagem também eu escutei todos os álbuns para dizer, ó, gente, eu escutei tudo, pelo menos, não pode dizer que eu vou entender tudo da Vila da Taylor, com certeza não, mas pelo menos eu escutei tudo dela. E aqui só uma rápida explicação em relação a algo que talvez, assim, não sei quantos de vocês acompanham perfis de editoras no Instagram, no Twitter, etc., mas a editora Morro Branco, ela fez um post passando ali por indicações de livros baseados em cada álbum da Taylor Swift. Coincidentemente, no mesmo dia, basicamente, que eu tive a ideia, saiu o post da editora Morro Branco, e por conta disso eu busquei o máximo possível me desviar do estilo de indicação da Morro Branco ali, né, para não bater muitas coisas todas. Não era uma tag da Morro Branco, eram indicações baseadas em cada álbum, mas eu preciso falar isso para vocês para não ter nenhum tipo de ruído nessa história toda, né? Então vamos logo começar a passar pelas eras da Taylor Swift e falar um pouquinho das indicações que eu tenho para vocês. E o primeiro item do primeiro álbum da Taylor Swift lá, Taylor Swift novinha, eu coloquei aqui um livro que conte um amor inocente. Porque a gente sabe que esse primeiro álbum foi o álbum de início de carreira, a Taylor Swift contando as suas histórias de amor ainda muito nova. Eu sei que os fãs ainda falam um pouquinho, porque nessa fase da vida a Taylor Swift é a famosa Taylor da roça, então apesar de alguns momentos ela ser um pouquinho fofinha, ela também tem os seus momentos de acidez. Mas eu decidi ir para esse caminho, né? Um livro de romance fofinho, um amor inocente. E para essa opção aqui, eu decidi colocar Heartstopper, da Alice Oseman. Gente, não tem muito o que falar, né? O casal Nick e Charlie são uma personificação do amor inocente. A forma com que os dois personagens são retratados ali nessa história, a forma com que o relacionamento deles dois vai sendo desenvolvido, é a coisa mais fofa do mundo. É um livro fofíssimo, é um livro de um amor inocente, de dois personagens que estão se descobrindo no amor, e é muito legal acompanhar essa história dessa forma. Então vamos para a segunda era, Fearless, o segundo álbum da Taylor Swift, e que acho que é um dos meus álbuns favoritos, é inclusive o álbum que eu tenho mais músicas na minha playlist, e esse aqui eu resolvi pegar a música Love Story como a temática principal desse item do álbum, que é a história, um livro que mostra a busca pela realização de um objetivo. Para quem não conhece, a música Love Story é basicamente uma história de amor, não é exatamente Romeu e Julieta, tem ali Romeu e Julieta, vamos dizer assim, nomeados na música, mas eu não vou para esse caminho de um livro de romance, uma história de amor, não. Eu fui para esse item, eu escolhi A Mari e os Irmãos da Noite, do Bebê Alston. É um livro que eu li ano passado e eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando para vocês, mas nós estamos aqui, a personagem, a Mari, que entre indas e vindas da vida dela, o irmão dela acaba desaparecendo e ela vai atrás de buscar encontrar o irmão. E nessa busca de encontrar o irmão desaparecido, ela vai encontrar todo um mundo sobrenatural, toda uma sociedade meio que secreta, estão ali lidando com coisas sobrenaturais do mundo, e ela descobre que o irmão dela de alguma forma tinha ligação com tudo isso. Então é um livro que é literalmente isso, né? É uma história onde o objetivo da nossa protagonista nesse caso
é encontrar o irmão dela, cheio de representatividade. Então, gente, vão atrás de conhecer um pouquinho desse livraço que é muito, muito, muito divertido e algumas vezes emocionantes. Vamos para a terceira fase, Speak Now, um livro onde o protagonista precisa calar as críticas das pessoas ao redor dele. E assim, para quem não conhece, para quem não sabe muito bem da história da Taylor Swift, ela passou por essa fase ali do Speak Now especificamente, mas eu sei que tem esse momento de transição da carreira dela, começa ali no Speak Now, vai até o 1989, e ali nesse momento especificamente do Speak Now, ela tem muitas críticas em relação às composições, a ela mesma como intérprete, etc. E ela fez esse álbum para calar um pouquinho disso. E a opção de livro que eu escolhi para resumir esse item aqui é Carrie Soto está de volta, também da chará dela, Taylor Jenkins Reid. A Carrie Soto é essa personagem que ela realmente está em busca de calar as críticas, principalmente por conta da decisão dela de voltar depois de muitos anos ao tênis para tentar recuperar um título que ela perdeu por conta de uma nova potência do esporte, né? De uma nova mulher que está surgindo no esporte. Ela quer se provar como a maior, ela não quer perder esse título. Ela não é exatamente a personagem mais queridinha da mídia e até dos próprios torcedores, da galera que acompanha o tênis. Mesmo assim, essa personagem é uma personagem que ela tá a todo momento querendo calar as críticas. As pessoas, a imprensa, os repórteres, os jornalistas chamam ela de todos os nomes possíveis nesse livro aqui, e ela tá ali com o foco dela em se provar que essa volta dela faz sentido, que ela ainda tá na melhor fase dela. Quanto mais o tempo passa, mais eu começo a gostar ainda de Carrie Soto. É um livro que hoje tá no meu top 3 da Taylor Jenkins Reid. Carrie Soto está de volta, responde muito bem esse item. Pro Era 4, né, a área do Red, continuando esse momento de transição de carreira da Taylor, que ela começa a se encaminhar um pouquinho mais pro pop. É um álbum muito intenso, de amores muito intensos, que fala muito sobre corações partidos, e eu fui mais ou menos para esse caminho mesmo, que é um livro com uma história de amor intensa e corações partidos, e essa leitura é recente, do ano passado, é Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Gente, eu sempre esqueço, e às vezes eu não... pelo fato de não botar um roteiro aqui na minha frente, às vezes eu esqueço o nome do autor, principalmente no caso das Irmãs Brontë, né? Apesar de eu só ter lido um livro das Irmãs Brontë, ainda assim eu me confundo. Mas de qualquer forma é o Morro dos Ventos Uivantes, e gente, o que é mais intenso e de corações partidos do que o Morro dos Ventos Uivantes, esse novelão que muita gente não gosta tanto, mas eu particularmente gostei muito de acompanhar. É sim um livro intenso, é sim um livro sobre corações partidos, a forma com que o relacionamento da Catherine e do Heathcliff são retratados aqui nesse livro, não necessariamente os dois personagens vivendo a todo momento uma paixão ardente, mas ainda assim eu acho que sim, é um livro que vale dizer. É um livro de amor intenso, de corações partidos, e quem leu Morro dos Ventos Uivantes, e principalmente quem gostou dos Morro dos Ventos Uivantes, gostou desse novelão, vai entender bem por que esse livro está nessa opção. Chegamos na quinta era 1989, e aqui é a era de verdadeira transição da Taylor Swift pro pop, né? Fala muito sobre essa nova fase da Taylor Swift, essa fase de renascimento. E aí eu fui por esse caminho, né? Que seja um livro que fale sobre um pouquinho de transformação e renascimento. E aqui a opção é um pouquinho, talvez, pode ser que eu esteja divergindo um pouquinho do objetivo inicial dessa opção, mas eu coloquei aqui Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. E por que eu escolhi esse aqui como um livro de renascimento em transformação? Para quem acompanhou meu vídeo sobre esse livro, viu que esse livro aqui é um livro onde um grupo de mulheres é mantido sobre cárcere, uma espécie de bunker, vivem a vida delas, uma rotina ali que elas não sabem como acontece, não sabem o que aconteceu, sabem que todo dia chega comida e, enfim, a vida delas é viver nesse cárcere atrás de grades, um grupo de 30 mulheres, se eu não me engano. Agora eu vou esquecer a quantidade exata, mas é um grupo grande de mulheres vivendo cercadas por grades. Surge a oportunidade dessas mulheres saírem desse cárcere, saírem dessa prisão e descobrirem o mundo. E nós temos aqui uma protagonista especificamente que vai passar a liderar para descobrir o que é o mundo. E eu interpreto essa história, sim, como uma história de renascimento e transformação, porque o destino daquelas mulheres, você poderia imaginar que seria morrer ali, e com o surgimento dessa oportunidade de desbravar esse mundo inóspito, eu interpreto sim como uma possibilidade de renascimento e transformação, ainda que o resultado final do livro não possa ser o que a gente como leitor espera. Mas ainda assim eu acredito que, principalmente por conta da protagonista, que é essa personagem curiosa, que quer descobrir muito o que é que aconteceu, não necessariamente encontrando as respostas, eu acho que é interessante sim, é uma história sim sobre transformação e renascimento, ainda que o resultado final da vida delas não traga grandes respostas para muitas das perguntas que elas fizeram. Agora vamos para minha era favorita. Sim, meu álbum favorito da Taylor Swift é Reputation, acho que por conta do estilo musical, que é um estilo musical que eu
considero mais do meu gosto pessoal, assim, de parar e escutar. O Reputation dos álbuns dela foi o álbum que com certeza eu mais gostei, independente da temática do álbum. E é um álbum intenso, né, gente? Por conta disso eu fui pra esse caminho, um livro intenso que não para, que é uma pancada a cada virada de páginas. E pra isso eu escolhi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu acho que vale sim. Ame ou odeie, na verdade esse é um livro que ele é justamente isso, muito por conta das escolhas das palavras da Carla Madeira, da forma magistral que eu acho que ela narra esse livro aqui, mas também pelas coisas que acontecem. As coisas acontecem a todo momento, o livro tem boas viradas, é um livro que ele flui muito bem, fazendo uma analogia ao rio aqui, eu diria que é um livro de corredeiras muito fortes e intensas para você sempre se manter no fluxo, com algo intenso sempre acontecendo aqui nessa história. Então acho que Tudo é Rio responde muito bem, também tem vídeo aqui no canal, vocês podem conferir. E a era Lover, né? A sétima era da Taylor Swift, essa era que não é um dos meus álbuns favoritos, eu sei que também não é um dos álbuns favoritos dos fãs, mas eu acho que como muitos álbuns da Taylor Swift, é também um álbum sobre amor. E então eu preferi ir por esse caminho assim. Uma história sobre amor, mas não necessariamente ali aquele amor romântico. Uma história que fale de um amor de qualquer forma. Você que quiser responder essa tag aqui, pode responder de qualquer forma. E aqui é um livro que faz uma relação bem legal, assim, pelo menos na parte da música, né? Ecos da Pam Munhoz Ryan, que eu também já falei várias vezes aqui no canal. E eu acho que é interessante esse livro aqui, porque ele conta muito sobre história de amor à música, e eu acho que é interessante, pelo menos nesse contexto aqui da tag, mas também é uma história que mostra muito bem a relação entre os personagens. A maioria dos protagonistas aqui, eu acho que quase todos os protagonistas, eles sempre estão acompanhados por alguns personagens que também são importantes na vida deles, e é muito legal ver esse aspecto sendo construído aqui, como o amor entre esses personagens é retratado, seja um pai e um filho, um irmão com uma irmã, e também na forma com que a história vai sendo costurada para mostrar um retrato geral, né, como é que todas essas histórias vão sendo costuradas. Nós vamos ali desde o passado, ali na Segunda Guerra Mundial, ou até muito antes disso, até os dias presentes, né, pelo menos aqui nesse tempo do livro. É uma linda história de amor em todos os sentidos, com certeza. Para a próxima era, a oitava era folclore, eu resolvi colocar aqui nesse caminho, porque eu vi que o álbum em si ele é pautado muito nessa forma com que a Taylor Swift conta várias histórias diferentes. Ela tem uma tríade ali de músicas que contam a história de um casal, ela tem outras músicas que contam histórias separadas, e ela homenageia inclusive os médicos que na época do lançamento estavam na linha de frente da luta contra o Covid. E aqui essa opção é justamente isso, né? Um livro com boas histórias, muitas histórias, e aí você pode escolher como quiser, seja um livro de contos que você goste muito, seja um livro com vários pontos de vista, e que geralmente é um livro que você recomenda porque esses pontos de vista valem a pena. Eu acho que um livro de boas histórias e muitas histórias, para mim, é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Apesar da gente ter um ponto de vista centrado ali no Laszlo, eu acho incrível como a Laini Taylor, mesmo assim, consegue encontrar espaço para contar a história de outros personagens. A Sarai, ela também tem um ponto de vista aqui, mas a gente vê histórias sendo contadas também da vida dos personagens que estão perto de cada um deles. E a forma com que esses personagens eles absorvem essas histórias. É incrível como a gente consegue pegar as nuances e os aspectos psicológicos e de personalidade de todos que estão ao redor deles. E é incrível o trabalho que a Laini Taylor faz aqui para mim, na minha opinião. Então, é um livro de muitas histórias, boas histórias que valem sim muito a pena serem acompanhadas. Folklore e Evermore, da nona era da Taylor Swift, mas você também pode considerar ali na mesma era, porque esses dois álbuns são álbuns irmãos, né? Mas pro Evermore, especificamente, eu quis ir para um caminho um pouquinho mais místico, vamos dizer assim. Porque o estilo dos dois álbuns são bem parecidos, ela pega o estilo da música folk, etc., e ela tem essa questão da misticidade em alguns elementos, pelo menos no estilo musical, não diria tanto assim das músicas em si, apesar de eu acho que Evermore tem um pouquinho mais essa pegada. Então eu resolvi colocar o Evermore com essa temática mais mística, um livro que o místico esteja mais presente nas páginas. E eu escolhi O Coração da Bruxa, da Genevieve Gornichek, que também está emprestado para a Jéssica, que ela não me devolveu ainda. Para quem não conhece, esse é um livro que tem como temática central ali a mitologia nórdica. Ela pega a Angrboda como a personagem principal. Eu acho que a mitologia nórdica em si, vários dos elementos que acompanham as histórias que a gente conhece, é uma mitologia muito mística, né? Eu acho que muito mais do que algumas outras. Talvez a egípcia tenha essa pegada também, mas eu acho que a mitologia nórdica tem essa pegada bem forte, bem presente, e no Coração da Bruxa tem muito isso, eu acho, na minha opinião.
Então é por conta disso que eu trouxe esse livro, porque é um livro em que você percebe essa misticidade aparecendo a todo momento. É um livro que faz muito bom uso das possibilidades que a mitologia nórdica oferece dos autores contarem, né? Eu acho que a Genevieve Gunchek faz um excelente uso disso, o uso dos personagens, da mitologia, da misticidade que envolve todos os deuses nórdicos. Então fica aí a indicação para No Coração da Bruxa. E vamos encerrando com a Era Midnights, a era mais recente, um álbum escrito nas noites insones da Taylor Swift, né? E aí eu pensei, não, beleza, aqui tá um livro para acompanhar você nas suas noites insones. E aí, gente, ó, vai do gosto de você, deixo livre essa opção aqui. Enfim, eu acho que praticamente todos os livros que a gente quiser responder aqui, que tenha gostado da experiência, mantido a gente acordado até altas horas, vale a resposta aqui. Eu quis colocar aqui, no caso, Rádio Silêncio para relembrar o Igor que ele não me devolveu ainda o meu livro e ele tá prometendo há tempos e tempos ler e reler, até agora nada, né? Enfim, gente, vale demais, ele mantém você sem acordado até altas horas para conhecer um pouquinho dessa história aqui da Alice Oseman, que eu também já cansei de falar, foi um dos meus livros favoritos do ano passado, apesar de ter várias opções. Ecos também faz isso, Tudo é Rio faz isso, Eu que Nunca Conheci os Homens, Caminho dos Reis, enfim, opções não faltam, enfim, fica livre para vocês responderem esse item como quiser. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui solto no ar, né, que nesse vídeo aqui, na construção de todo o processo, comecei a fazer algumas coisas diferentes em relação a essa tag do que foi o resultado final, então pelo menos aqui em um dos álbuns, não vou dizer qual, tem um item secreto que foi um item que eu originalmente pensei para ele, mas aí o Igor me alertou, falou assim, Wesley, cuidado, melhor não, né? Ainda mais que você não é tão fã assim, melhor não dar uma alfinetada desse jeito aqui. Gosto muito da experiência que eu tive descobrindo um pouquinho mais sobre a história da Taylor Swift, dos álbuns, escutando vários dos álbuns delas nos últimos dias, para poder conhecer um pouquinho mais da artista e vir falar um pouquinho mais sobre ela para vocês e todos os aspectos desses itens. Foi muito legal, com certeza. Eu saio dessa experiência dos 10 álbuns gostando muito de 4 álbuns deles. Tem um álbum que eu não gosto tanto, que é o Lover, né? Eu não vou dizer que eu vou taguear alguém, porque, enfim, eu posso taguear a Camila, do qual o próximo, que eu sei que ela acompanha sempre o canal, tá sempre respondendo tags, então deixa aqui a indicação. E eu sei que tem alguns criadores de conteúdo que eu sei que são muito fãs da Taylor Swift, como o Digão, lá do TikTok, a Bel Rodrigues, também aqui do YouTube, talvez o maior canal literário, apesar de eu não saber se ela tá fazendo vídeos ou não, mas eu também sei que eles provavelmente não me assistem, né? Então nem adianta muito eu taguear. Mas eu peço a vocês, se vocês forem fãs ou não, compartilhem com os amigos de vocês, obviamente, esse vídeo. E compartilhem também com os criadores de conteúdo favoritos de vocês, né? Para que essa tag possa chegar a mais pessoas. Enfim, eu sou um canal pequeno, né? Não posso dizer que eu tô criando essa tag original aqui. Pode ser que morra aqui, né? Pode ser que não. Não sei se vai furar a bolha ou não. Mas é isso, pessoal. Lembra vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas aqui no canal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez, gostado das opções, de como eu construí essa tag e mais uma vez deixem nos comentários as opiniões de vocês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.